querido aluno, minha querida aluna, muito prazer em te encontrar, te conhecer e me apresentar nessa nossa primeira aula na matéria de Direito do Trabalho. Eu sou a professora Thaís Brasil e juntamente com a belíssima, querida, inteligentíssima professora Rafaela Sionek, nós estaremos com você rumo à sua aprovação, principalmente, na prova de Direito do Trabalho. Bom, essa é apenas a nossa primeira aula de muitas que nós teremos, mas eu gostaria de dizer que a aula de hoje, ela é, se não a mais importante, uma das mais importantes. Por quê, professora? Porque esse assunto cai muito, né? Porque tem as respostas da prova nesta aula. Não necessariamente, a gente espera que tenha, mas é porque com esta aula você ficará capacitado, capacitada, abrirá a visão e a compreensão nos estudos de Direito do Trabalho e grande parte também de processo do trabalho, já que nós veremos hoje principalmente os princípios no Direito do Trabalho. Então essa é a aula inaugural e mais importante para que a gente já, de forma brilhante, dê um ótimo pontapé no início dos estudos dessa, que é a melhor matéria de todas. Tenho certeza que quando for a hora, o dia, no esquema aí de estudos para estudar Direito do Trabalho, você vai pensar, poxa, agora é lazer, porque não tem matéria mais gostosa, mais inteligente de se compreender e mais fácil também do que a matéria de Direito do Trabalho, e eu espero poder te ajudar na sua vitória aí, e com certeza nós comemoraremos juntos e juntas. Bom, então vamos iniciar. Fontes e princípios do Direito do Trabalho. Nós iniciaremos com o estudo das fontes, né? Porém, o foco aqui realmente são os princípios, não que as fontes, obviamente, não sejam importantes. Então vamos lá, quero te lembrar que você tem aí, além dos slides, tem a sua apostila. Todo o material trazido aqui em meus slides, eles estão devidamente inseridos na sua apostila. Esta que é até muito mais completa do que os slides, obviamente. Por isso que eu preciso que você realmente seja o melhor amigo, a melhor amiga da sua apostila, leia antes, durante, depois, enfim, utilize da melhor forma possível esse material de muita qualidade que nós do Trino OAB estamos oferecendo para você, que é nosso aluno e nossa aluna. Um outro material especificamente para a aula de hoje, que talvez seja interessante para sua consulta, para sua análise, ainda que posteriormente à aula, ainda que você faça uma pausa e faça uma consulta neste material, são tanto a Constituição Federal quanto também, logicamente, a CLT. Mas se não tiver, não quiser, não for o caso, não tem problema, porque tanto aí na sua apostila quanto aqui nos slides você terá os números das leis, os números dos artigos e o texto, a redação de cada artigo. Olha lá, começando então, quais são as fontes do direito do trabalho, ou melhor, para que elas servem, qual é a função da fonte ou das fontes aqui especificamente na matéria de direito do trabalho. Vocês verão ou já devem estar aí compreendendo, pensando que a lógica das fontes aqui no direito do trabalho, ela não é tão diferente, das fontes em todas as demais áreas de direito que nós estudamos, seja para a preparação da prova, no exame de ordem, ou na nossa própria faculdade, durante todos esses, pelo menos, 5 anos de estudos. As fontes, elas são os modos como as normas jurídicas se formam e se revelam. Se dividem basicamente em fontes formais e materiais. E aí a gente adentra naquilo que nós chamamos de classificação das fontes. As fontes materiais, elas são o complexo de fatores que ocasionam o surgimento das normas. Portanto,
são fontes materiais, fatores históricos, sociais, políticos, filosóficos, econômicos, que deram origem ao direito, influenciando dessa forma a criação de norma jurídica, né, das normas jurídicas. Portanto, a lógica aqui é a seguinte: todos os fatos, situações e fatores sociais, de maneira geral, eles acabam fazendo, né, servindo como inspiração para a criação, né, ou até como influência para a criação das normas jurídicas. Já enquanto fontes formais, nós temos as disposições jurídicas especificamente. Então, são as formas de manifestação do direito no sistema jurídico e a exteriorização das normas. Para fontes formais, nós temos duas teorias: a teoria monista e a teoria pluralista. Antes de adentrarmos de forma mais específica ao que seria cada uma destas, né, ao que de fato são as teorias monista e pluralista, eu gostaria de te chamar a atenção para que você perceba que o próprio nome monista, pluralista destas teorias já faz com que você consiga ou ter uma noção de que se tratam, ou então depois, a partir do momento em que você compreender, né, o conteúdo de cada uma delas, pelo nome você consiga lembrar. Porque eu entendo que às vezes a gente até sabe aquele conteúdo, mas se confunde, né? Geralmente eu vejo meus alunos falando assim: eu lembro que um é isso e o outro é aquilo, mas não lembro qual é. Tenta focar no nome, lembra do nome, o nome vai te dizer a resposta. Vamos ver? Vem comigo. Olha lá, teoria monista. A teoria monista, ela entende, defende, né, traz ali em sua teoria, por si só, de que do Estado emanam todas as normas jurídicas. E aí aqui apenas do Estado, especificamente pelo Estado. Então o Estado, para a teoria monista, seria o único centro de positivação, visto que pode sancionar algo ou alguém em razão do descumprimento das normas. Então, a teoria monista compreende que apenas do Estado, e por quê? Porque o Estado é o único capaz de sancionar, né, de pessoas, né, ou situações, enfim, algo ou alguém, como eu coloquei aqui para vocês, caso a norma seja descumprida. Então, para a teoria monista, o único centro de positivação destas normas é o Estado. Já em contrapartida, para a teoria pluralista, existem vários centros de positivação que não sejam apenas o Estado. Querem ver um exemplo aqui no direito do trabalho? Grupos sociais, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, enfim. Percebam, nós entendemos que uma teoria entende que exclusivamente o Estado é ali o responsável, né, ou é de onde emanam as normas jurídicas. E a outra teoria entende que sim, do Estado emanam as normas jurídicas, mas não só do Estado. Existem diversas outras fontes, né? Existem diversas outros centros de positivação que não apenas o Estado. Entendendo isso, qual será que é de qual? Né? O que é pluralista, o que é plural, é o que vai ter, né, em sua concepção, o que terá em sua concepção mais opções de centros de positivação. Já a monista, né, de mono ali, você tem apenas o Estado. Só trazendo aí essa possibilidade de interpretação para vocês, porque eu entendo que diante de uma vasta opção, né, de vastas opções de conteúdos, às vezes, né, pode se confundir, mas você batendo o olho, com certeza vai se lembrar, tá bom? Só um minuto. Vamos lá, meus amores, continuando. As fontes também podem ser divididas em nacionais ou internacionais. Também aqui um pouco mais claro para a gente a partir do próprio termo de divisão.
As fontes nacionais são aquelas originadas no próprio país, obviamente, podendo estas terem sido produzidas ou não pelo Estado. Já as internacionais, aqui nesse caso do direito do trabalho, são as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a famosa OIT, os tratados bilaterais ou multilaterais que versem sobre direito do trabalho. Então, toda a fonte, né, que vem ali de um conteúdo internacionais, dos tratados, convenções, da OIT, de maneira geral, são fontes, mas, logicamente, internacionais. As demais, emanadas pelo próprio Estado, aqui, logicamente, Estado, né, com E maiúsculo, são as fontes nacionais. Adentrando aqui, de forma mais específica, a classificação das fontes. Lá atrás, nós vimos que as fontes, elas podem ser materiais ou formais. Sobre as fontes materiais, nós já falamos sobre elas, lembra? São aquelas advindas das experiências, né, das vivências, situações e fatos da sociedade, sejam pontos filosóficos, políticos, sociológicos, dentre outros. Já as fontes formais são aquelas que são puramente a norma jurídica. Aqui no direito do trabalho, o que pode ser ou quais podem ser exemplos destas fontes formais? Constituição, a Constituição brasileira, né, a Constituição da República, a Constituição Federal, ela é inclusive a principal fonte para o direito do trabalho. Leis, com certeza a CLT é a principal delas aqui dentro das leis de maneira geral, e várias outras que também são muito importantes em nossos estudos, que estão aí na sua apostila, número a número de cada lei. Um exemplo destas é a lei que versa sobre o regramento do FGTS, tá bom? Atos do Poder Executivo, jurisprudência, sentença normativa, sentença arbitral, convenções e acordos coletivos, usos e costumes, regulamento interno da empresa, princípios, tratados e convenções internacionais. Todos esses exemplos são exemplos de fontes formais. Percebam que aqui nós temos tanto as nacionais quanto as internacionais, certo? Seguindo, pessoal. Terminando o estudo das fontes, nós vamos, a partir de agora, adentrar no que, ainda no começo da aula eu lhe disse, é o principal conteúdo, seja desta aula, seja de todas as demais. Nós não podemos, em hipótese alguma, em matéria nenhuma, não dar a devida importância aos princípios. Aqui no direito do trabalho, muito mais. Nós entenderemos já já a razão disso. Exatamente porque os princípios aqui no direito do trabalho, eles têm muito mais força a depender da situação do que a aplicação do princípio em outras áreas. Porque nós veremos que existe uma espécie de lógica hierárquica das leis e fontes e normas jurídicas dentro do direito do trabalho um pouco diferente das demais. E isso advindo especificamente do maior princípio de todos, que será um dos primeiros, na verdade, o primeiro que nós veremos logo, logo nos próximos slides. Bom, temos a norma enquanto gênero e o princípio enquanto espécie. Portanto, a partir disso, a gente entende que princípios são uma espécie de norma jurídica, perfeito? Norma, gênero, princípio, espécie. Uma das espécies da norma jurídica. Percebam que aqui, ó, quando nós estávamos estudando a classificação das fontes, nós temos aqui os princípios inseridos no nosso slide. Então, dentre todas estas opções, princípio é uma das espécies, ok? Todos os princípios, eles possuem ali 3 funções. É uma lógica aqui tripartite, né? Na sua apostila, além da explicação, você também tem uma tabela para facilitar um pouco mais a sua compreensão. Eu trouxe essa tabela aqui para a gente também, mas antes vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções.
As funções podem ser ou a função pode ser interpretativa, informativa ou normativa. Então, os princípios podem ter a função normativa, informativa e interpretativa. O que significa cada uma delas? Ou, né, interpretativa para quem ou para quê? Informativa para quem, normativa para quem, para quê? Venha cá. A função interpretativa, ela se dá nesta perspectiva exatamente porque os princípios, eles são capazes de orientar e condicionar o intérprete da norma jurídica. Já sobre a perspectiva informativa, nós temos aqui a capacidade do princípio de inspirar principalmente o legislador, né? Então servem os princípios de auxílio para a inspiração, inclusive, de criação de novas normas, né, alteração delas, se for o caso. Já a função normativa faz com que o que eu acabei de falar venha à tona, né? A importância dos princípios aqui no direito do trabalho. Por quê, pessoal? Porque elas podem ser aplicadas de forma imediata pelo juízo. Ou seja, o princípio no direito do trabalho, ele pode ser puramente utilizado pelo juízo na aplicação, né, de algum entendimento, numa sentença, num despacho, enfim. De forma mais completa, percebam aí a tabela idêntica a essa que está inserida em sua apostila. Olha lá, função informativa ou inspiradora. Nesse caso, servirá de auxílio para o legislador na elaboração de uma lei, indicando-lhes as diretrizes necessárias sempre que for o caso. Já a partir da perspectiva de função integrativa ou normativa, os princípios também possuem força de norma, ou seja, quando houver lacuna ou omissão no ordenamento jurídico, o indivíduo poderá usar esta função como supressão. E a função interpretativa funciona como um guia norteador, ou seja, auxilia nos casos em que houver dúvidas quanto à aplicação de determinada norma e melhora o seu entendimento, garantindo a aplicação correta de tal norma, tá? Então, interpretativa, integrativa ou normativa, tanto faz, e informativa ou inspiradora, beleza? Gravou aí, salvou no coração, no cérebro, na cabeça, no pensamento, na imagem, no computador, no caderno. Todos os espaços agora, eles precisam estar abertos para serem auxiliares na sua aprovação. Então vamos continuar, pessoal. Destes princípios, muitos deles são constitucionais. Isso por quê? Porque o próprio texto da Constituição, a própria Constituição, ela traz, direta ou indiretamente, regras e normativas que sejam atreladas ao trabalho, né? Ao direito do trabalho, à relação de emprego, aos direitos do trabalhador, dentre outras questões. Algumas são específicas mesmo, né? São artigos redigidos com esse intuito desta maneira e outras são interpretações que nós podemos utilizar a fim na aplicação da norma. Os princípios constitucionais são esses que advêm diretamente da Constituição. Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui alguns dos exemplos. Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que logicamente ele não é, por exemplo, né, algo criado especificamente para o direito do trabalho. Não, mas ele serve, inclusive, como base para grande parte das relações de emprego, né, das decisões judiciais, da lógica trabalhista, da interpretação das normas, dos demais princípios. Então esse é um exemplo aqui de um princípio advindo da Constituição, não necessariamente exclusivo para o direito do trabalho, mas que é amplamente utilizado. A
valorização do trabalho e a redução das desigualdades sociais também são exemplos a serem aqui demonstrados a vocês e trabalhados. Temos na Constituição, principalmente, os artigos 7º e 8º. Penso que seja muito interessante que você agora, fazendo uma pausinha, ou depois, né, anote aí para ler, utilize um pouquinho do tempo de seus estudos para ler com calma, artigo por artigo, né? Na verdade, inciso por inciso do 7º e 8º da Constituição. Meus amores, uma dica aqui rapidinha, não só para os estudos da nossa matéria, mas de todas as outras. Eu sei que nós, de maneira geral, né, não só vocês alunos, temos às vezes a péssima mania, o hábito de ler slide, apostila, ver videoaula, vídeo no YouTube, um podcast, compra uma doutrina bem completa, e aí a gente lê tudo menos a lei seca. Meus amores, a primeira coisa que você precisa ler são os artigos. Artigo por artigo de cada código, ou né, os principais. Por quê? Muitos deles são muito nítidos, né? É muito fácil a interpretação de cada um deles. E aí as respostas elas estão todas lá. Lógico, um ou outro, talvez a interpretação possa ser um pouco mais difícil, ou você possa ter dúvida em como, em quais casos ele pode se aplicar. Aí você vai utilizar, né, a videoaula, a apostila, um site da internet, um podcast, uma doutrina. Esses materiais, eles precisam complementar o código. Então, a lei seca, ela é essencial para todo tipo de estudo. Não esqueça disso. E uma outra coisa é, professora, posso pesquisar os artigos, os códigos, as súmulas pela internet, né, no meu computador, tablet, celular? Pode, você é livre. É a mesma coisa que está escrito lá no papel que está escrito no digital. Só que tem uma observação. No dia do seu exame de ordem, no dia da sua prova da OAB, a única coisa que você poderá levar, e aí aqui lógico, na segunda fase, é a lei seca e alguns outros códigos que são autorizados, mas nada mais. Então o que eu quero é que pelo menos aqui na minha aula, você se comprometa a colocar do seu lado de forma física o seu vade-mecum ou a sua CLT, se você tiver separada, né? Por quê, gente? Porque você precisa se tornar o melhor amigo, melhor amiga do seu vade-mecum. Você precisa aprender a manusear. Você precisa bater o olho e saber que é naquele cantinho ali, daquela página ou daquele título, que está aquela redação específica sobre o tema que você está procurando, está estudando ou que você quer a resposta. Então, tente dar uma investida aí no vade-mecum, no manuseio, para que você com facilidade não venha a perder muito tempo procurando os artigos, dentre outras questões, tá bom? Dica do coração, que vale muito a pena e é muito real, tá? Desculpem, pessoal. Bom, continuando, o princípio da liberdade de trabalho, advindo também da Constituição Federal, ele estipula que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Percebam que essa é uma redação da Constituição, mas que, diferente dos demais acima apontados, são específicos para a lógica do trabalho, do trabalhador, da relação de emprego. O artigo 7º, ele serve de base para o princípio da proteção. E foi esse, né, um dos artigos que eu pedi para que você depois, com calma, pare tudo e leia de forma detalhada. Bom, serve como base para o princípio da proteção, que é o principal, mais importante princípio dentre todos os demais. É a partir do princípio da proteção que muito da CLT se é interpretado ou foi legislado sob essa perspectiva. Então, pessoal, se você puder levar apenas um conteúdo dessa aula, que eu tenho certeza que será muito mais do que isso, por favor, que seja o princípio da proteção. Esse é o conteúdo-chave, é a compreensão-chave para todas as demais atreladas aqui aos estudos de direito do trabalho. Vamos então aí a ele. Olha só, na sua apostila, talvez você deve ter visto
diversos post-its em cor azul, vermelho, amarelo, que tem alguns recadinhos, alguns sinais para você se orientar durante os seus estudos. Um desses post-its é este aqui, que eu trouxe para você no próprio slide, tem que decorar. Quando você estiver estudando e ver esse post-it aí de tem que decorar, é porque o conteúdo, gente, é muito importante, né? Todos são, mas alguns são muito mais. Ou porque a compreensão, ela é muito mais ampla e se reflete em outros conteúdos, ou porque cai muito nas provas da UAB e dentre diversos outros fatores pensados com carinho por nós, professores e professoras do Trino OAB. Seguindo, o princípio da proteção é considerado o principal e maior princípio do direito do trabalho, diante da sua finalidade de equiparar o trabalhador em busca da igualdade substancial. Para um pouquinho aí, presta atenção aqui em mim, esquece o slide um pouquinho, esquece um pouquinho o caderno, a apostila. Meus amores, pensem comigo, com o coração e com a cabeça também, né? Lógico. Numa relação de emprego, nós temos apenas duas figuras, o empregador e o empregado, só. Independente de quem seja este empregador e independente de quem seja este empregado, rico, pobre, graduado, não graduado, de uma cidade grande, do interior, de uma empresa grande, de uma empresa pequena, uma empresa com um grande cargo, um grande corpo, né, societário, uma empresa com um único sócio, uma empresa com milhões de trabalhadores, milhares de trabalhadores, de empregados, outra com poucos. Isso interessa no estudo de direito do trabalho? Muito. Por quê? Isso vai fazer com que a vulnerabilidade existente ela seja mais ou menos acentuada. Mas estas informações, em hipótese alguma, retiram ou excluem a característica de vulnerabilidade do empregado ou da empregada. Não existe nenhuma relação de poder maior do que a relação empregador-empregado na economia. E é por isso que mesmo com as diversas alterações, com a incidência da tecnologia, com a democratização, né, do acesso ao ensino, ao estudo, à profissionalização, mesmo com tantos argumentos que são utilizados aí, alguns acertadamente, outros não, não adianta. O empregado continua e continuará sendo a parte vulnerável nesta relação. Na relação empregado-empregador, ou empregador e trabalhador, enfim. Por quê, gente? Porque é do empregador que o empregado depende. É o empregador que determina as regras a serem cumpridas pelo empregado. É o empregador que paga o salário do empregado. E este salário que, por vezes, né, é a única fonte de renda de toda uma família, né, ou grande parte desta. Então, não se enganem. O empregado é, sim, a parte vulnerável desta relação. E é compreendendo isto que o princípio da proteção tenta equilibrar esta relação, tenta proteger um pouco mais o empregado em relação ao empregador para que estes possam estar em certo equilíbrio, né? Não necessariamente em nível de igualdade, mas tenha um pouco mais de equilíbrio nesta relação do que o já compreendido, acostumado, tá? E mesmo assim, nós percebemos que existem diversas vulnerabilidades ainda muito acentuadas. A reforma trabalhista, ela veio talvez em alguns aspectos até prejudicando mais ainda esse equilíbrio, né? Limitando um pouco algumas perspectivas do princípio da proteção. E eu vou demonstrar para vocês já já as exceções que a reforma trabalhista trouxe, alterando tudo isso. Bom, o que você precisa gravar até aqui é
a importância deste princípio e a função dele em razão da vulnerabilidade do empregado.